Quando eu percebo que a minha cliente está no ponto certo, ou seja, ela já está engajada o suficiente com o processo acontecer, acontece o susto e o durma, certo? Ó, como você pode perceber, o que aconteceu com a minha cliente? Fechou os olhos e entrou nesse estado. Seja muito bem-vindo à aula 9 do meu curso de hipnose e hipnoterapia gratuito pelo YouTube. Se você quer acompanhar desde a primeira aula, o link para a playlist do curso completo você encontra aqui na descrição desse vídeo. E na aula passada eu expliquei como que funciona uma sessão de hipnose, qual é o passo a passo que você precisa fazer para hipnotizar uma pessoa. E nessa aula eu vou te ensinar um tipo de indução que é um dos mais populares, que é o que você mais vê aí no YouTube, na internet, na televisão, que são as induções de choque. As induções de choque são induções extremamente populares, são extremamente comuns. Aí você vê indução de choque acontecendo na televisão, indução de choque sendo feito no YouTube, e não é à toa. As induções de choque são uma das induções mais profundas que existem. Você consegue levar um sujeito a um estado de transe bem profundo de uma maneira muito rápida. Em poucos segundos o seu cliente já está completamente hipnotizado. Mas antes de eu te ensinar como que você vai fazer uma indução de choque, você precisa entender o que é uma indução de choque. A indução de choque, ela se aproveita de um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem para induzir qualquer pessoa ao transe. Como que funciona isso? Olha só, imagina, sabe quando você toma um susto, sabe aquele friozinho que você sente na barriga? Esse friozinho que você sente significa que ao tomar o susto, o seu corpo ficou em estado de alerta, porque é um perigo, algo estava acontecendo. Ou seja, o sistema nervoso simpático ele é ativado, deixando você num estado de alerta e como consequência deixa você muito mais sugestionável. É isso mesmo que você entendeu, tá? Quando você toma um susto, que a gente sente aquele friozinho na barriga, a nossa mente entra num estado de alerta completamente diferente e fica altamente sugestionável. E a gente se aproveita dessa alta sugestionabilidade que acontece na mente para induzir uma palavra de comando, que é o durma, tá? O durma que é previamente explicado, tá? Então antes de você fazer o processo, você explica para o cliente como que o durma vai, o que o durma vai fazer, o que acontece, o que ele precisa fazer quando você falar durma, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente dessa aula exatamente como é o passo a passo, tá? Mas só para você entender. Então quando o sujeito toma um susto, a mente dele fica sugestionável e você insere o durma ali, fazendo com que ele feche os olhos e entre no estado de transe, tá? Mas quanto tempo dura essa sugestionabilidade, daquele friozinho na barriga? Basicamente o mesmo tempo que o friozinho na barriga, ou seja, é muito rápido. Então é por isso que você vê as induções de choque acontecendo, tem aquela tensão por um pouco de tempo e de repente, pum, tudo acontece muito rápido. Por quê? Exatamente porque são poucos segundos de sugestionabilidade que a gente tem naquele processo, por isso que o durma e o susto e tudo mais acontece tudo ao mesmo tempo. Claro, essa explicação sobre o durma, sobre sugestionabilidade, sobre o sistema simpático, tudo isso é mais uma etapa que facilita o processo de hipnose acontecer. Ou seja, não se prenda a isso, o meu cliente precisa tomar aquele susto, precisa fazer o processo, precisa, Não, são várias etapas que você está tomando para o seu cliente chegar naquele estado de transe hipnótico, Então não se apegue, ao susto, à intensidade e tudo mais, até porque não tem necessidade do susto que você vai dar durante a indução fazer aquele friozinho na barriga. O friozinho na barriga é o estado de alerta máximo, digamos assim, ou extremamente elevado. Você não precisa disso para o seu sujeito ficar altamente sugestionável, tá? Qualquer sustinho já ativa, mesmo que ele não sinta aquele frio na barriga, já ativa o sistema simpático por alguns segundos, que é exatamente o que a gente precisa, tá? Mas afinal, como que a gente faz uma indução de choque? Bom, para a indução de choque acontecer, ela precisa ter 3 grandes pontos, que são fixação do olhar, o susto e a palavra durma, tá? Então para você conseguir hipnotizar uma pessoa com indução de choque, tá? Simplesmente precisa ter esses 3 pontos. É por isso que a indução de choque ela é tão interessante, porque existem induções de choque que são padrões, como por exemplo o hand drop, o arm pull, que são extremamente populares, mas você entendendo o conceito de uma indução de choque, você pode criar a sua própria indução de choque, desde que ela tenha fixação do olhar, o susto e o durma. Antes de você fazer uma indução com o seu cliente, uma indução de choque, com ele, ou qualquer tipo de indução, antes de você iniciar o processo de hipnose, você vai explicar para ele o que o durma significa. Tá? É muito importante que você explique para aquela pessoa o que o durma significa,
Porque a pessoa não vai simplesmente fechar os olhos e relaxar porque é um comando normal, automaticamente o corpo faz isso. Não. Sabe por que as pessoas fecham os olhos e relaxam quando o hipnólogo vai lá e fala durma? Porque o hipnólogo falou para elas antes que era isso que elas deveriam fazer, tá? Então, por exemplo, antes do processo acontecer, o hipnólogo vai lá e fala, olha, quando eu falar durma, eu quero que você feche os seus olhos e relaxe o seu corpo completamente. Tudo bem? Ela vai dizer, sim, tudo bem. Aí o processo vai acontecer. Porque apenas o durma, né, não tem nenhum efeito prático, não é uma sugestão específica, né? Então, na verdade, o durma ele é uma abreviação de toda uma sugestão que foi dada antes, que é quando eu falar durma, ou seja, o durma é a âncora, certo? O que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e relaxar completamente. Explicado agora o que é o durma, você pode iniciar um processo de indução de choque. Eu vou ensinar para você agora como que funciona a indução hand drop. O hand drop é uma das minhas induções favoritas, é a indução que eu aplico todos os dias na minha clínica, né? Por quê? Porque é uma indução que ela é super rápida, leva o cliente a um transe bem profundo e é uma indução que é muito fácil de ser feita com o cliente sentado na poltrona, tá? Então é a minha indicação principal de induções para você fazer na sua clínica ou para você fazer, né, com divertimento, algo assim. Por quê? Porque essa indução ela é muito poderosa. Então olha só, nessa demonstração, certo? Ó, tô dando a explicação, eu já expliquei para essa aluna o que é o durma, certo? Ela já entende que quando eu falar durma, ela precisa fechar os olhos e relaxar profundamente, certo? Agora o que eu preciso fazer? Fazer o processo de indução. Esse aqui é o hand drop. Olha só que interessante. Eu peço para minha cliente colocar a mão sobre a minha mão, certo? Então, ó, eu, terapeuta, estou com a mão por baixo. Você consegue ver que eu estou com a mão por baixo. E ela está com a mão por cima. Por quê? Porque em algum momento eu vou pedir para ela fazer força com a mão dela para baixo enquanto eu seguro, ou seja, ela não vai conseguir fazer essa força para baixo. Só que em algum momento eu vou tirar minha mão de baixo, a mão dela vai cair e aí o susto vai acontecer. Quando o susto acontece, o que eu preciso fazer? Falar a palavra durma no mesmo instante em que o susto acontece, são juntos, tá? Ou seja, seria durma, certo? Ó, como se o estalar de dedos fosse o susto, certo? Ó, durma, você precisa fazer ao mesmo tempo. Certo, então eu preparei já ali, né, o processo para o susto acontecer. Qual é o outro ponto que é importante para a hipnose, para a indução de choque acontecer? Fixação do olhar. Como você pode perceber, eu pedi para essa aluna me olhar fixamente nos olhos, tá? Inclusive, uma coisa que é muito importante aqui, se a pessoa ela não pode ficar trocando de olho, tá? Ou seja, olha para o seu olho direito, depois para o seu esquerdo, depois para o seu direito de novo, ela tem que fixar em um olho só, tá? Ou seja, o olho dela não pode ficar se movimentando, tem que ficar completamente parado. Tá? Vamos continuar olhando aqui então, olha só. Essa cliente, certo? Ó, já preparei. Quando eu percebo que a minha cliente está no ponto certo, ou seja, ela já está engajada o suficiente com o processo acontecer, acontece o susto e o durma, certo? Ó, como você pode perceber, o que aconteceu com a minha cliente? Fechou os olhos e entrou nesse estado. Vamos voltar aqui para ver de novo, ó. Ela está fazendo força, eu pedi para ela fazer força com a mão para baixo, ela está fazendo cada vez mais força enquanto ela olha nos meus olhos. Fazendo força enquanto olha nos meus olhos, certo? Quando eu percebo, ó, o durma acontece. Ó, vou voltar aqui de novo. Ó, eu tiro a mão, ela entra em transe na hora, certo? Então, é assim que o hand drop acontece. Vou trazer mais um exemplo aqui para você. Ó, por exemplo, nesse outro exemplo, eu peço para ele olhar para a mão dele, certo? É um ponto fixo também. Ele está fazendo força para baixo, certo? Ó, ele está fazendo cada vez mais força para baixo. Em algum momento, eu vou tirar a minha mão de baixo, ou seja, ele vai tomar o susto e eu vou dizer o durma. Ó, ele está fazendo força agora. Ó, mais forte, durma. E quando eu falo durma, ele entra nesse estado. Ó, então vamos voltar aqui para ver de novo, né? Como que funciona a indução, ó. Eu dei todos os comandos para ele, fez as explicações, ele está com a mão em cima e em algum momento eu falo, ó, pode fazer força agora. E ele começa a fazer força, certo? Cada vez mais forte, falo, durma. E ele entra nesse estado, certo? Tira a mão de baixo, falo, durma. Isso ao mesmo tempo, tiro a mão, durma. E ele entra nesse estado. Então, esse é o hand drop, tá? Eu vou te explicar agora como que funciona o arm pull. O arm pull, ele é uma indução extremamente popular também, porque ela pode ser feita em pé. Então é muito comum você ver em programas de televisão, ou você ver no YouTube, ou até mesmo você ver esse tipo de indução acontecendo em parques e praças, porque é o tipo de indução mais indicada realmente para a pessoa ficar em pé e para o processo todo acontecer. Essa demonstração aqui é a do arm pull. Tá? Olha só, eu peço para minha cliente
né, me dá a mão, eu coloco um braço no ombro dela, por quê? Porque como eu vou fazer ali o susto, vai ser um arm pull, significa que eu vou puxar o braço dela, né, eu gosto de colocar a mão no ombro para garantir a segurança da minha cliente, né, para que ela não caia para frente ou algo assim, então com a mão no ombro eu consigo controlar. Não preciso me aproximar dela, tá, você pode ver que eu não abraço, não faço nada disso, tá, não tem necessidade. Um braço de distância já é suficiente para o processo acontecer, mas olha só, o que aconteceu aqui? Vamos voltar, tá, ó, analisando de novo. Aqui, ó, eu peço para ela olhar nos meus olhos, certo? Ó, até voltar aqui de novo esse segundo aqui, ó. Tô explicando pro pessoal, ó. Eu peço primeiramente para ela olhar nos meus olhos, ela tá olhando, certo? Coloco a mão no ombro dela como segurança, agora eu tô segurando o braço dela e eu peço para deixar o braço bem mole, tá? A pessoa não pode estar com o braço rígido, você pede para, olha, relaxa bem o seu braço, pede para ela ficar com o braço bem mole, certo? Ela vai, né, deixar ali o braço relaxado, bem molinho, bem relaxado, e aí você vai, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de balançar o braço, para ter garantia, né, que realmente tá mole, tá relaxado aquele braço. Pode ver, eu mexo o braço dela, certo? Vou mexendo, eu fico sempre olhando fixo para os olhos dela, porque foi para onde eu pedi para ela me olhar, certo? E o grande ponto aqui é o quê? Quando você perceber que ela deu uma piscada mais lenta, certo? Ou que ela está olhando fixamente para você, aí você pode dar o durma, você pode fazer o processo acontecer, né? Olha só, eu fico olhando para ela, quando eu vejo que ela dá o sintoma de transe, eu dou o durma, pum, ó, e o processo acontece. Então tem o susto acontece quando eu puxo o braço dela, certo? Ó, vamos fazer replay aqui de novo, ó. Eu vou puxar o braço dela, aí ela toma o susto, ó. Tomou o susto e ela entra nesse estado de transe. Percebe que eu não preciso arrancar o braço da minha cliente, tá? Eu não preciso fazer com muita força, percebe que é extremamente suave, né? Por quê? Porque o susto ele não precisa ser intenso, ele precisa ser só uma coisa abrupta, né? Ou seja, acontece alguma coisa que o cliente não estava esperando, né? E talvez você até me diga, mas se o meu cliente já conheceu o hand drop, se já conheceu o arm pull, ele sabe que ele vai tomar um susto. Essa é uma dúvida muito comum, né? Muita gente vem me falar isso, eu preciso trocar de indução porque ele já sabe que vai tomar um susto ou algo assim. Não tem nada disso, não tem problema nenhum se a pessoa souber que ela vai tomar um susto, tá? Por quê? Porque o importante não é que ela saiba que ela vai tomar um susto, mas é que ela não saiba quando ela vai tomar o susto, né? Então esse é um grande ponto que ele é importante da indução. Por mais que a pessoa saiba que eu vou tirar a mão de baixo e ela vai tomar um susto, ela não sabe quando que isso vai acontecer, né? Então vai criando uma expectativa, vai criando uma tensão, por mais que ela saiba que vai acontecer, quando acontece, ela não está esperando e o susto acontece. Então é assim que a gente faz uma indução de choque. Como você percebeu, a gente precisa simplesmente ter o susto, o durma e a fixação do olhar, né? Logo você pode criar aí qualquer tipo de indução que você queira. Você pode, né? Por exemplo, é comum a gente utilizar alguns convincers, como por exemplo a pseudo-hipnose das mãos coladas, aquela em que a pessoa cola as mãos assim, né? É muito comum a gente pegar a pessoa com a mão colada e você pode simplesmente segurar a mão dela, puxar, durma, né? E dar um susto ali. E o processo também vai acontecer, porque ela está com a fixação do olhar, ela está com os olhos fixos na mão, certo? Você deu o susto, deu o durma, já foi explicado antes o durma para ela, lembrando que se você não explicar, não vai funcionar, tá? Não tem como a pessoa entender o que você quer que ela faça quando você diz durma, tá? Então a gente diz durma, pum, e a pessoa entra nesse estado. E é assim que a gente faz uma indução de choque. E na nossa próxima aula eu vou te ensinar como fazer indução por cansaço ocular. A gente se vê lá.